Eu estou conversando com a doutora Marísia Prado de Carlo, o assunto é cuidados paliativos. Aqui nesse intervalo ela estava falando da dificuldade que é trabalhar esse problema, porque afinal de contas nós estamos falando de uma morte próxima, né? Tanto da pessoa que está internada no hospital, quanto da família que está vivenciando todo aquele problema. Eu perguntei no bloco anterior sobre a formação, o perfil do profissional, tá? Se é vocação ou se aprende. E eu pergunto agora se há faculdades ou se há disciplinas específicas para esse trabalho. No Brasil não existe ainda muito estabelecida essa formação em cuidados paliativos. Muito recentemente, faz 2 anos, que o Conselho Federal de Medicina aprovou a área de atuação em cuidados paliativos para diversas especialidades médicas. E o nosso conselho, porque eu sou terapeuta ocupacional, o nosso conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional aprovou que a terapia ocupacional tenha também a área de atuação em cuidados paliativos. Acredito que a partir dessa nova definição, progressivamente, todas as profissões da área da saúde e de humanidades vão ter que repensar a formação profissional, incluindo também esse conteúdo. Aqui em Ribeirão Preto, nós fizemos uma pesquisa de iniciação científica há alguns anos e verificamos que nenhum curso tinha esse conteúdo. Faz pouco tempo isso. Né? Agora, a terapia ocupacional, já há alguns anos, eu ministro esse conteúdo e este ano foi aprovado pela primeira vez a criação de uma disciplina de graduação integrada entre o curso de medicina e o curso de terapia ocupacional, chamado Cuidados Paliativos, uma perspectiva multiprofissional. Ele vai ser oferecido pela primeira vez agora em dezembro, tá? E como disciplina optativa. Nós esperamos que a partir dessa iniciativa, ou profissionais e estudantes de outras áreas também tenham esse interesse. O grupo de cuidados paliativos do HC já promoveu muitos eventos. Capacitação, nós tivemos lá um auditório lotado na unidade de emergência, fizemos vários cursos, vários congressos, né? E são poucas as instituições que têm avançado nesse sentido. Atualmente, a partir do ano passado, surgiram as primeiras residências médicas em instituições específicas para isso, como o Hospital do Servidor e o Hospital de Câncer de Barretos. Aqui, nós já temos também há 2 anos, residentes médicos que passam conosco no serviço de cuidados paliativos. Mas, certamente, isso vai ter que ser ampliado, né? Na graduação em medicina, a única disciplina que aborda esse conteúdo é o eixo filosófico, não é assim, de humanidades, no sentido de que se aborda os temas de bioética, né? A eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Nós entendemos o cuidado paliativo como ortotanásia, né? Que é deixar que a vida tenha seu curso naturalmente, sem antecipar, né? Isso não é eutanásia, mas também sem retardar o acontecimento da morte, que é prolongar o processo de morte, que seria a distanásia. Mas um trabalho que a senhora, que o HC, que eu li, aliás, vamos resumir a conversa que eu li, diz lá que há um prolongamento da vida em dias. Veja, o que há é um prolongamento da qualidade de vida. Há 2 anos foi publicado um artigo no British Journal de uma pesquisa fazendo uma comparação entre pacientes que receberam cuidados paliativos e pacientes que não receberam cuidados paliativos num determinado tipo de câncer. E esse trabalho foi muito revolucionário, porque ele mostrou efetivamente que quem recebe cuidados paliativos pode sim ter um aumento da sobrevida. Mas por quê? Não porque a gente vai curar a doença, o objetivo não é esse. Mas na medida em que essa pessoa tem mais atenção, tem mais cuidado, tem mais respeito, né, que a equipe está preocupada com o manejo de sintomas, certamente ela pode ter um prolongamento da vida. É importante dizer isso porque muitas pessoas acham ainda que o cuidado paliativo antecipa a morte.
existem muitos pacientes e principalmente existem muitos profissionais que não encaminham um paciente com essas características para o cuidado paliativo, porque eles acham que ir para o cuidado paliativo significa que mais nada vai ser feito. E isso não é verdade. Então há recusa. Existe recusa. Tem pessoas que têm muito medo de falar sobre a morte. Não só pacientes e familiares, como também profissionais. Muitos profissionais se sentem impotentes diante da morte ou da perspectiva da morte, né? E a nossa cultura, ela é muito hedonista, né? Nós queremos olhar para aquilo que é prazeroso, para aquilo que é bonito, e nós nos recusamos a olhar para a morte, né? Sendo que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. Agora, como nós vamos morrer? Com que qualidade de morte? Qual é a estrutura do HC para esse atendimento e qual é a estrutura no Brasil para se cuidar dessas pessoas nessa situação? Umas continhas que fiz aí, pelo menos 200 mil pessoas no Brasil precisariam desse atendimento hoje. Muito mais que isso. Mais de 200 mil. Pelos cálculos da Organização Mundial da Saúde, se você for levar em consideração o tamanho da nossa população, certamente é muito mais que isso. Portugal, que é um país muito menor que o nosso, tem mais serviços de cuidados paliativos do que o Brasil inteiro, né? Nós estamos em torno de 50 serviços no Brasil, sendo que, devido ao envelhecimento populacional, né, nós temos mais idosos, o aumento do câncer, o aumento de outras doenças neurodegenerativas, essa população é cada vez maior. Então, aqui no HC, em 2009 foi aprovada a criação do serviço, em 2010 começou o atendimento da equipe multiprofissional, né, composta por médico, enfermeiro, psicólogo, TO, e essa equipe é um serviço de interconsulta que atende o hospital inteiro, mas o HC Campus, né? Nós já atendemos nesse período, desde 2010, a mais de 1.200 pacientes, né, de todo o hospital, só o HC Campus, né? No Brasil, nós precisamos realmente aumentar o número de serviços, né? No mundo inteiro, esse trabalho já é mais avançado. Mas né? o Brasil tem disposição, a senhora percebe disposição no governo para, seja ele qual nível for, de criar esses grupos? Olha, nós temos tido avanços importantes, né? O Ministério da Saúde, ele tem dentro do programa de atenção básica, existe um grupo que trabalha com doenças crônicas. E este grupo retomou, há pouco tempo atrás, a elaboração da Política Nacional de Dor e de Cuidados Paliativos, né? O governo sabe que o número de doenças crônicas cresce muito, né? E que o Sistema Único de Saúde não está preparado para isso, né? Então, nós ainda temos visto pacientes morrendo nas unidades básicas de saúde, né? Nos box das unidades de emergência, né? Muitas vezes morrem em casa totalmente desassistidos, porque os hospitais têm tanta dificuldade com leitos que eles acabam privilegiando aqueles pacientes que estão ainda numa condição que nós chamamos de modificação da doença, o chamado tratamento curativo. E os pacientes que estão morrendo, eles têm muita dificuldade de receber atendimento, até porque tem que ser um atendimento diferenciado, né? Então, este ano passado, pela primeira vez, nós tivemos 2 projetos de cuidados paliativos aprovados dentro do edital do PPSUS, né, que é um edital especial, Ministério da Saúde com o governo e a FAPESP. O nosso projeto é um deles. Então, neste momento, nós estamos realizando essa pesquisa de desenvolvimento de um software para a identificação e avaliação da população atendida em várias unidades do Complexo HC e do Serviço de Atenção Domiciliária aqui do município de Ribeirão Preto, porque nós precisamos olhar quem são essas pessoas. Eu vou pedir para a senhora, nós vamos fazer um outro intervalo para
ficar com o tempo correto, e na volta eu queria abordar mais com a senhora o trabalho junto a essas pessoas, ou às vezes na cama do hospital, ou às vezes na casa do paciente. No intervalo a gente já volta.